chegou o momento, acho que, da gente falar um pouquinho sobre essa elaboração do conteúdo, né? Porque fala em conteúdo, fala em palavras bonitas, que temos que contextualizar a prática, não sei o quê, não sei o quê. Então eu sei que você, do outro lado, quer saber o seguinte: o que faz com as crianças? A situação que está hoje é o seguinte: se a gente tirar a criança da sala e botar ela numa quadra para correr, para dançar, para arriscar, para gritar, é o grande desafio. Mas sem dúvida nenhuma tem razão quem questiona isso, porque precisa ter um currículo, né? Como em tudo na vida. E o currículo nessa prática das crianças é um currículo sustentado, obviamente, no desenvolvimento psicomotor, né? No desenvolvimento biológico das crianças. Então, há uma confusão muito grande na prática, quando a gente fala nesse currículo prático, que a criança, às vezes, Gustavo, ela tem 8 anos de idade, ela tem 9 anos de idade e está na escola. Mas, por acaso, no período da tarde, por exemplo, ela tem a mesma idade, 8, 9 anos, e foi para o clube. Então, ela precisa entender que, independente se ela está na escola ou está no clube, ela tem 8 anos de idade. Ela está numa fase sensível de desenvolvimento motor que oportuniza realizar algumas tarefas motoras que não vai ser diferente ele estando na escola ou estando no clube. Então, esse é um problema muito sério. Porque o Brasil se caracteriza com essa história de escolinha esportiva, escola de esporte. Então, isso aí, aproveitando o momento que a gente está vivendo agora, né? Do Pan-Americano, nós evoluímos, nós melhoramos nosso quadro de medalha, o esporte no Brasil está tomando uma dimensão melhor do que há 2, 3, 5 anos atrás. Então o que nós precisamos entender é o seguinte: o que é o esporte formal, o esporte de regra, né, o esporte oficial, e o que é o esporte não oficial. Então essa criança aos 8 anos de idade, segundo os princípios do desenvolvimento motor, é um momento de enriquecimento do vocabulário motor, Gustavo. Não é hora de nós ensinarmos um esporte específico para ele. Isso. Esse é um tema de grande debate na literatura científica, né? Especializar, não especializar, porque alguns estão preocupados com o desempenho esportivo e acham que se especializar desde as idades mais jovens, a chance de sucesso esportivo vai ser maior. E a literatura tem mostrado que isso não está tão claro, não é assim, né? Então, por um lado, nós temos que ampliar o repertório de vivências desses jovens, dessas crianças. Para quê? Porque nem toda criança vai virar um atleta. Então ela tem que levar isso para a vida. A experiência positiva do esporte para a vida dela. E como que ela leva isso? Tendo uma possibilidade de experimentar diferentes tipos de atividades, né? Jogar futsal, jogar handball, brincar lá com as crianças sobre diferentes jogos. Tem que ter a oportunidade. E a questão da especialização precoce, muitas vezes você acaba fazendo o quê? O caminho inverso. A criança se especializa numa atividade, os pais colocam muitas vezes uma quantidade de cobrança muito grande que faz com que a criança muitas vezes se afaste do esporte. Isso está sendo debatido porque algumas crianças estão tendo uma cobrança tão grande quanto um atleta profissional adulto. Não é para ser assim. Então, peraí, então aí entrou os pais no meio, né? Nessa discussão aí. O pai que quer fazer esse campeão precoce, provavelmente, em vários dos seus incentivos, da forma que você procede com o seu filho, você atrapalha essa situação. Aos 6, 7, 8, 9, 10, vão um pouquinho mais longe, 11 anos de idade, até 12 anos de idade, deixa as crianças vivenciarem, brincarem. Em vez de você, eu sei que você é fanático no futsal, fanático no basquete ou na natação, mas não coloque a criança tão cedo para se especializar em uma só modalidade. Procure um local onde essas crianças podem fazer de tudo. Nós precisamos do desenvolvimento esportivo, vamos chamar, intelectual das crianças. Jogar xadrez, jogar uma dama, jogar trilha, isso faz parte. Nós precisamos que essas crianças procurem as atividades acrobáticas de movimento, domínio do corpo, do espaço, no tempo. Nós precisamos dessas crianças em movimentos terrestres, aquáticos. Nós precisamos dessas crianças fazendo todo tipo de movimentação motora possível. E isso nesses primeiros anos de vida. Não importa se ele está na escola ou se ele está no clube. Agora, nós podemos ensinar também os esportes formais. Passar pelos esportes formais
como uma sondagem de possibilidades de especialização a partir dos 11, 12, 13 anos de idade. Então, nesse primeiro momento, tanto para a família, para os pais, como para o professor, nós precisamos nos auto-especializar, precisamos de PhDs em variabilidade de atividade motora e não em uma modalidade específica. Aí nós vamos falar de riqueza, de movimento, seja para a vida ou seja para o esporte formal. Exatamente. Esse profissional, ele tem que entender, porque muitas vezes também o profissional ele está atuando com diversos segmentos, mas ele tem que entender, se ele quer atuar com a criança, com o adolescente, ele tem que entender de criança e de adolescente, nas diversas necessidades que ela tem, a psicológica, a social, a biológica, para conseguir atender de fato a demanda que esse jovem tem. Né? Então, nós começamos falando de organização do currículo. O currículo deve ser sustentado no desenvolvimento psicomotor. Portanto, nós devemos acompanhar qual é essa faixa de idade de 6, 10 anos, 10, 12, 13 anos, 13, 15, 16 anos, 17 anos para frente e verificar qual é a gama de conhecimento prático que nós devemos colocar para essas crianças, que não é possível que isso seja a mesma coisa durante todas as etapas. Então, os estudos têm mostrado isso aí, as publicações têm mostrado para nós etapas diferentes, conteúdos diferentes e, principalmente, nessa fase inicial, a gente desligar da competição oficial e botar essas crianças para recrear, brincar e melhorar a condição motora. Exato. Algo muito interessante para pensar é que a possibilidade da especialização precoce ter de fato esse benefício de fazer aquela criança virar o atleta, os estudos têm mostrado que é restrita a algumas modalidades específicas que têm um alto grau de complexidade e que parece ter algum benefício. Então, de maneira geral, como a gente não sabe exatamente para qual esporte a criança vai e se vai chegar no alto rendimento, a nossa preocupação tem que ser em ampliar a quantidade de crianças, de adolescentes, nossos futuros adultos que são fisicamente ativos. Então fica aí a dica, pessoal. Se a gente tiver como objetivo principal nesse início promover qualidade de saúde das crianças, a gente vai continuar errando um pouquinho na atividade motora, mas vamos melhorar o nível de qualidade de saúde dessas crianças. É isso aí, gente. Até uma próxima.